Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristocêntrico, Cristo no centro de nossas vidas, e hoje vamos reagir a um vídeo sobre Jonathan Edwards, né? Foi um dos avivalistas, tá, nos séculos passados, e hoje vamos reagir um pouquinho da sua história, né? Desse relato incrível que é, né, esse avivamento que este homem fez, tá? Vamos reagir aqui através do canal Teologia, tá? Vou deixar o link aqui do canal aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos reagir a esse vídeo. Vamos lá. Em 1630, 10 anos após o pequeno grupo de peregrinos ter se estabelecido em uma cidade específica, uma grande imigração de puritanos deu início ao estabelecimento de uma comunidade cristã em Massachusetts. Esses puritanos, mais prósperos nas questões materiais do que os pais peregrinos, diferiam deles também com relação às suas intenções de irem à terra deserta e despovoada da América. Eles esperavam estabelecer uma sociedade baseada na Bíblia, irmãos, que serviria como exemplo para que a Inglaterra seguisse com relação às questões da reforma e da renovação. Como seu governador, John Wycliffe escreveu: devemos considerar que seremos como uma cidade sobre a colina, em que os olhos de todo o povo estão sobre nós. Porém, à medida que a comunidade puritana crescia e prosperava, declinavam os propósitos religiosos originais daquele estabelecimento. E como que não é hoje em dia, né? Sempre começa com um objetivo bom, um objetivo, né, de Deus, só que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se declinando, né? Igual é a história de Israel, do povo. A segunda e a terceira gerações ficaram mais preocupadas com as coisas deste mundo do que com o estabelecimento do reino de Deus na América. Os fiéis assistiam a tudo, e alguns deploravam o desenrolar dos fatos, irmãos. A ideia puritana de que a nova terra era o lugar ideal para o desenvolvimento de uma comunidade santa morria lentamente. Os devotos não tinham dúvidas de que, embora a Inglaterra estivesse espiritualmente dormente ou morta, as colônias poderiam ou deveriam mostrar uma profunda espiritualidade. Ou seja, desde aquela época, o cristianismo já vinha se declinando na Europa, né? Já estava morrendo espiritualmente. Tanto é que hoje a Europa praticamente é morta, né? Nós podemos compreender que o islamismo tem tomado conta totalmente da Europa. É aí que entra um rapaz devoto e precoce, que entrou na Universidade de Yale aos 13 anos e acreditava piamente nisso. Lembra que o pastor Tassos Licurgo falou, né, que geralmente as universidades, né, nos Estados Unidos, as melhores universidades do mundo, nasceram com base cristã, né, e dentre elas estava Harvard e essa daqui, né, Cambridge e Yale. Seu nome era Jonathan Edwards. Durante certo tempo, sob a orientação de seu avô, o poderoso e influente Solomon Stoddard, Edwards foi copastor de uma igreja em Northampton, Massachusetts. Quando Stoddard morreu, em 1729, Edwards confirmou na liderança, agora como o único pastor. Pouco depois de ter chegado a Northampton, Edwards se casou com a sábia, adorável e devota Sarah Pierpont. Apesar de Edwards ter muitos filhos e pastorear sua igreja, ele de alguma maneira encontrou tempo para produzir alguns dos textos teológicos mais importantes do mundo. Sua teologia foi influenciada tanto pelo vasto conhecimento obtido por meio de leituras, quanto pelas dramáticas mudanças que ocorreram na vida das igrejas nas quais pregava. Bebendo profundamente das fontes do calvinismo, Edwards naturalmente acreditava na doutrina da eleição. E embora, irmãos, aceitasse que Deus escolhe quem deveria ser salvo e quem não seria, Edwards queria que todo mundo fizesse parte dos eleitos. A gente podia reagir qualquer dia desse sobre o calvinismo e o arminianismo, né? É um tema bastante interessante que causa um pouco de polêmica no meio cristão, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Sabia que isso não poderia acontecer, mas insistia em que os pastores deveriam pregar sobre a gravidade do pecado
e a necessidade de o coração se voltar para Deus. Caso contrário, dizia ele, os pastores fracassariam em sua tarefa, e ele só precisava se voltar para o apático clero da Nova Inglaterra para encontrar alguns exemplos. Quando Edwards pregou o sermão Deus glorificado na dependência do homem ao grupo de irmãos na cidade de Boston em 1731, Edwards sabia que muitos de seus ouvintes escarneciam da ênfase que ele dava ao pecado, profundamente enraizado nos seres humanos, e a necessidade de uma mudança interior. Durante seu ministério de 60 anos, Solomon Sturdas viu 5 colheitas, períodos de grande convicção espiritual que resultaram em mudanças na vida das pessoas e em maior devoção a Deus. Na década de 1730, Jonathan Edwards orou pedindo por uma colheita. Ele estava vendo o relaxamento dos padrões morais e sentia que a crescente aceitação do arminianismo poderia criar uma época de autoconfiança espiritual. Ele começou a pregar sobre esses assuntos. Então, no inverno de 1734 e durante todo o ano que se seguiu, uma grande mudança aconteceu em Northampton e Edwards disse: o Espírito de Deus começou a trabalhar de maneira extraordinária. Sua igreja foi invadida por ouvintes, muitos dos quais buscavam a certeza da salvação. A cidade parecia estar cheia da presença de Deus. Ela nunca ficou tão cheia de amor, nem tão repleta de alegria, apesar de estar, como sempre, repleta de necessidades. Disputas e fofocas desapareceram à medida que praticamente toda a cidade começou a frequentar a igreja. O homem que orara e pregara a favor de um reavivamento para aquela cidade, no entanto, não possuía técnicas vistosas de pregação. Seus sermões se concentravam apenas na justificação pela fé e mostravam em seu pendor intelectual. Embora seja possível que ele não tenha usado nenhum dos métodos que apelavam para as emoções, Edwards recebia uma resposta emocional incrível. Os críticos ridicularizavam as lamúrias e as contorções do corpo que às vezes acompanhavam sua pregação de avivamento. Mais tarde, quando escreveu sobre o grande avivamento, Edwards chegou a admitir que aquele acontecimento levou a alguns excessos emocionais, mas que de modo geral foram evidências do Espírito Santo movendo o coração humano daquelas pessoas. Tem uma história também que diz que Jonathan Edwards ele era míope, né? Então, e ele lia as suas pregações, né? Não era, quando ele fala que ele não era um pregador muito eloquente, né? Tem uma história que diz que ele pegava os seus bolsos, né? Botava assim que ele era míope e lia, né? Tanto é que a mensagem mais famosa dele, Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Falam que ele estava lendo lendo, né, o texto da sua pregação. Aí diz que foi tão forte o texto que as pessoas se agarravam ao banco com medo de cair no inferno, né? Interessante. Edwards não estava sozinho na pregação que levou ao avivamento. Um pastor de origem alemã da cidade de Nova Jersey, Theodor, já trabalhava com congregações reformadas de língua holandesa desde 1720. Sua mensagem evangélica fervorosa trouxera resultados, bem como alguma dissensão. Ele também ajudou Gilbert Tennant, pastor presbiteriano que saiu da casa e da igreja de seu pai na Pensilvânia para Nova Jersey. Gilbert e seus irmãos William Jr., John e Charles se tornaram vibrantes pastores e evangelistas na cidade de Nova Jersey. O homem que uniu os dois reavivamentos foi George Whitefield, ministro anglicano e amigo de John Wesley, que começou a pregar nos Estados Unidos em 1738. Ele não se importava muito com os laços denominacionais, pois só a causa de Cristo era importante para ele. Viajou incansavelmente por todos os estados, pregando uma mensagem de arrependimento. Sob sua influência, toda a nação passou a experimentar um grande reavivamento que nós precisamos muito. Também podemos reagir à história de John Wesley também, né? George Whitefield também é um dos que estão na lista de grandes pessoas, né? Tanto é que tem uma história que diz que teve uma cidade que um cara foi procurar um bar para beber, né? Chegou um viajante passando por uma cidade e ele rodou a cidade inteira e não achou um bar para ele beber, né? Aí ele perguntou aos moradores, né? Como é que pode uma cidade que não tem um bar? Aí falaram, é porque
teve um homem que veio aqui chamado John Wesley. Depois que ele passou por aqui, a cidade fechou todos os bares. É uma história legal também, uma história interessante, né? Você pode ver que no passado grandes homens de Deus faziam a diferença, né? Onde eles passavam. Uma coisa que tem que se perdido muito nos dias de hoje, né? E nós temos que voltar, né, com essa chama, com essa ardência no nosso coração de buscar um novo avivamento. Os nossos dias. Alvo. Oh, estou indo para o inferno. Oh, o que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Oh, que prazer e alegria havia em seu semblante. Os sermões e seus efeitos foram ainda mais assustadores. A cacofonia no recinto impediu Edwards de chegar à parte que abordava a misericórdia de Deus. E agora vocês têm uma oportunidade extraordinária. Um dia em que Cristo abriu amplamente a porta da misericórdia e está à porta chamando e clamando com voz alta a pobres pecadores. Estes eram temas que Edwards pregava frequentemente em seus outros sermões. E aí, gostou do vídeo? Interessante, né? Interessante. Qualquer dia desse eu vou pegar para reagir à mensagem, tá? É um pouco grande, então teremos que fazer uma live. Eu vou fazer uma live só reagindo à mensagem, né? Pecadores na mão de um Deus arrependido. Né? E que foi uma das mensagens que gerou esse avivamento tão grande lá nos Estados Unidos, em Boston, né? Massachusetts. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Essa foi um dos relatos, né, do Jonathan Edwards, né? Tem muita história, né? É um dos livros que eu indico para você ler sobre a vida desses homens, tá? É o Heróis da Fé, de Orlando Boyer. É um livro extremamente riquíssimo em biografia, tá? Aí pela história desses homens, e ali você vai ver homens extremamente como Adoniram Hudson, né? Tem David Livingstone, tem o próprio John Wesley, George Whitefield, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, dentre outros nomes, né, da igreja, né, da história da igreja, da história do cristianismo, né, que foi passado séculos e séculos aí por estes homens que geraram o avivamento, né, e a pregação do evangelho que foi se espalhando para todo mundo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um likezinho, de indicar para outras pessoas também, tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.